AD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha ES. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Pois bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estaremos mais uma vez dando prosseguimento a esse estudo da Escola Bíblica Dominical, que neste trimestre estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. Revista esta que é um comentário sobre o livro de Jó. Comentário este feito pelo pastor José Gonçalves. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Textual. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 4, versículo 1 a 8, Jó, capítulo 15, versículo 1 ao 4 e 22, versículo 1 ao 5. Objetivo geral. Destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Aqui, irmão, paralelamente, como eu gosto de fazer sempre entre o textual e a verdade prática, aqui no textual, em Jó, está falando sobre que os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isto mesmo. Então, quer dizer, segundo a visão de Elifaz, que é o primeiro amigo de Jó se pronunciar, depois que Jó fez a sua primeira lamentação, lá que nós estudamos no domingo passado, ele está nos falando aqui sobre a iniquidade e semeiam o mal. Então, quer dizer, na opinião deles, todos aqueles que cegam o mal, que colhem o mal, é porque fizeram também alguma coisa, alguma iniquidade, alguma coisa errada na sua vida. Por isso, colhem aquilo que plantou. Já a verdade prática, ela nos diz assim, que embora que é transcendente, ou seja, Deus está muito além de nós, muito acima de nós, muito soberano demais da conta de nós, ele mesmo assim tem prazer em relacionar com o homem terreno. Isso tudo nós vamos estar estudando nesta manhã. Introdução. Estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que Jó se encontrava. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Veremos também as respostas de Jó. Pois bem, introdutoriamente, que o comentarista, nosso irmão pastor José Gonçalves, ele nos fala aqui sobre a questão do primeiro amigo de Elifaz, no seu discurso, ele começa a expor sua concepção. Então, ele fala de uma tal de justiça retributiva que é certa, e só os pecadores sofrem, os justos não passam por revés. Então, de uma forma, ele de uma forma assim, bem acirrada da sua religião tradicional, ele começa a defendê-la, digamos, como a gente fala, muitas vezes com unhas e dentes, com base na tradição dele, que só os pecadores é que passam por revés. Justo não passa. Então, na concepção deles três, nós vamos ver mais adiante. Se Jó estava sofrendo é porque tinha algum pecado oculto. Mais adiante, em outra edição, fique conosco. Deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Inscreva-se no canal e você vai ver essas explicações todas que tem no livro. E você vai ver que, na opinião de todos eles, Jó tinha pecado oculto, por isso que estava sofrendo. Sendo que para Jó, ele faz a sua defesa e jamais acreditava nisso. Ele tinha a crença, como nós também devemos ter, que Deus veio se relacionar, que tem interesse, embora que está muito mais, que é soberano, muito demais da conta, muito transcendente. Ele tem o desejo de se relacionar com suas criaturas, que somos nós. Então, aqui, quando ele está nos falando aqui que só os pecadores sofrem, isso é uma concepção do primeiro amigo de Jó. Ele faz. Já Jó não tinha essa opinião.
Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Ponto 1. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Quando ele está nos falando aqui sobre a lei da semeadura e da colheita, para ele, na forma tradicional de defesa da justiça, né, a justiça retributiva, ela vai sempre se cumprir. Então não tem como se contradizer. Aquela lei retributiva, se você está sofrendo alguma coisa, é porque você está pagando por um pecado que você cometeu. Quando, na verdade, nós não podemos crer assim. Afinal de contas, nós sabemos que Deus é maravilhoso, deseja se relacionar com as suas criaturas. Ponto 2. O homem colhe o que plantou. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. A Bíblia mostra por que os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir seu pecado. Quantos são os que fazem acusações? Então, aqui, o comentarista, aqui, quando ele está nos falando sobre a visão que ele faz, que é o primeiro amigo de Jó a debater com ele, com Jó, sobre a situação de tudo que ele estava sofrendo. Então, na visão de Elifaz, o universo todo exige consequências de todos os nossos atos. Então, até um certo ponto, ele tinha uma certa razão, por causa que a Bíblia mesmo mostra que os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o seu rosto é contra os males. Então, quer dizer, a Bíblia mesmo fala isso. O problema todo dele, da defesa dele, é que somente os pecadores pagam. E não é bem assim. Nem sempre quando nós, principalmente servos de Deus, crentes, estamos sofrendo é por causa de pecado. Pode até ser, mas não é. É por causa, muitas vezes, de uma provação, de algo que Deus tem permitido nós passarmos, de uma lapidação, de uma modelação do crente, como eu e você, todos nós podemos passar. Então, nós temos que compreender os desígnios e os propósitos do Senhor. Então, na visão de Elifaz, se Jó estava sofrendo é porque havia pecado, quando, na verdade, nem sempre é assim. Ponto 3. A queixa de Jó. Embora que Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era um único existente. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Jó era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Ele se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações de teologias antigas, mas uma conversa sincera com o Criador. Pois bem, o comentarista aqui, quando ele está nos falando sobre a queixa de Jó, ele nos fala que, do jeito que nós já tínhamos falado, ele não estava errado de um todo. O problema dele é que ele estava se equivocando, pensando que essa era a única regra. Se está sofrendo é porque tem pecado. Não é bem assim, não é. Já falei e volto a enfatizar. Né? Então, para ele era a única lei que existia no universo. Na verdade, não é. Então, aí ele começa a falar e Jó começa a se sentir alienado de Deus, de sua família, que como explica que foi sua esposa, e mesmo assim mandou ele amaldiçoar o Senhor, seu Deus, e de seus amigos. Então, ele se queixa, desejando uma porta de diálogo com o Altíssimo, já que com os seus amigos não consegue conversar. Ele tenta uma porta de diálogo com Deus, para Deus te dar uma solução para as suas dúvidas, lhe dar explicações, né? Não explicações com base em coisas antigas. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ponto 1. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, ele faz argumento que as palavras de Jó são ameaça ao dogma religioso. E tu tens feito vão o temor e diminuais os roubos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele faz
faz um ataque maior ainda, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Nessa ortodoxia engessada, ortodoxia é aquela forma tradicional de pensar, de agir, de proceder, engessada por causa que não consegue ter uma variação, uma possibilidade de ter alguma coisa diferente. No seu argumento, ele fala que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma, por causa que ele fica preocupado. Se então Jó estiver correto, então meu ensinamento está errado, a minha religião estaria errada. Este é o pensamento que ele tem. Então, se Jó tivesse certo, eu estaria errado na minha forma tradicional de pensar que há sempre prosperidade para os bons e sofrimento para o mal. Então, era uma preocupação terrível. E às vezes, muitas vezes na vida, nós vemos pessoas que não estão nem tão preocupadas com a tua vitória, com tua alegria, com a tua cura. Está mais preocupado em a sua opinião, em o seu dogma, em sua religião dar certo. Isso é terrível, irmãos. E às vezes tem pessoas que falam tanto e só trabalham nessa questão de prosperidade, de pura prosperidade, parecendo que realmente a pessoa que é servo de Deus não passa por cada uma dessas coisas que todos nós passamos. Afinal de contas, Jesus Cristo mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o que acontece? Então pessoas desse tipo começam a te colocar na situação de você achar que se está em pecado, que se está sofrendo porque está em pecado. E nem sempre é esta a lei do universo que vai se cumprir na nossa vida. Ponto 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa, como uma forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Quem entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre uma ameaça à tradição religiosa, ele está aqui nos falando sobre a questão que ele apelando para a tradição, ele tenta formar uma validação, uma forma mais correta de dizer e de acreditar, de fazer as pessoas acreditarem que, no caso, eles estavam corretos, e até começa a julgar. Jó, você é idoso, mas entre nossa tradição aqui, tem pessoas mais idosas até do que o teu pai, tentando validar desta forma e desacreditar Jó. Dizendo que Jó não era mais sábio do que todos eles, afinal de contas, tem pessoas mais idosas e mais sábias. Ponto 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe, ironicamente, a Elifaz. A resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em Salmos. Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firma-se na terra, mas Jó apela aos céus. Sua fé o projeta para o alto à procura de quem possa defendê-lo. Jó se expressa em linguagem poética, mas na sua mensagem profética, seu anseio por um mediador prenuncia Jesus. Pois bem, quando o comentarista aqui está nos falando sobre um defensor celeste, ele está aqui nos falando que Jó, ele reclama, mas não blasfema. Continuamos insistindo, Jó reclama, mas não blasfema. Entendeu? Então, na sua consciência teológica, a consciência teológica do seu amigo, firma-se na terra, porém Jó apela aos céus. A sua mensagem, ela é poética, mas na verdade, ao mesmo tempo, ela tem uma mensagem profética, acreditando que o seu Redentor vive e por fim se levantaria nessa terra. Então era o anseio que Jó tinha por um mediador. Tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Ponto 1. Deus não importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele realça a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para ele o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas. Ele destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Não se adiantava
Jó chorar, ele precisava se arrepender. Pois bem, quando o comentarista bota aqui, Deus não se importa com quimeras humanas, ele está aqui nos falando sobre, ele faz, reforçando mais uma vez a questão do contraste. Deus é tão grande, tão soberano, que não vai se importar com quimeras, com questões assim que a pessoa, com pensamentos ilusórios do ser humano, como aquele pensamento que jamais vai se cumprir, de Deus se importar comigo. Era a ideia que ele tinha, que mera humana. Pensamento de que, de repente, uma utopia, né? Como se fosse uma utopia, a pessoa pensar que Deus ia se preocupar conosco, é tão grande se preocupar conosco, tão pequeno. Esse era o pensamento que ele faz. Porém, nós cremos que Deus é grandioso, é maravilhoso, está nos céus, mas também é maravilhoso e mora nos nossos corações, como disse Jesus, viremos para Ele e faremos nele morada. Então, a finitude divina era um contraste com a finitude humana. Quanto que Deus era grande para tão pequeno que é o homem, para Deus se envolver com coisas. Não, para ele faz, não existia nada disso. Então, o sofrimento de Jó era um atestado disso. Ele era grande e não podia se envolver com questões banais, pequenas, demais da conta, na terra. Então, na visão de Elifaz, o que Jó tinha que fazer era se arrepender. Ponto 2. Deus caminha com os homens. Jó nunca negou a antecedência de Deus, como Elifaz diz. Deus é excelso e pode fazer o que entenda. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Deus caminha com os homens, sendo Altíssimo, envolveu-se com os humanos. Pois bem, quando ele está aqui nos falando que Deus caminha com os humanos, ele fala aqui sobre a questão de Jó nunca negou. Jó, na verdade, nunca negou a transcendência de Deus. Ele faz que botar na boca de Jó palavras que ele não falou. Ele não negou a transcendência, o quanto que Deus é grande. Porém, Jó tinha a consciência de que esse Deus, embora grande, mesmo assim ele conseguia caminhar com os homens. Como nós vemos lá no jardim, a história do jardim, de Deus até mesmo caminhar junto com o homem, né? Os nossos pecados é que nos afastam de Deus, mas se nós pedimos perdão, nossos pecados forem perdoados em Cristo Jesus, Deus está conosco no nosso coração e se importa assim conosco, sim. Se importa com cada um dos detalhes dos teus problemas, dos meus problemas, dos nossos problemas. Amém? Então ele fala aqui do caminhar de Deus para conosco. Conclusão. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz. Para ele só os maus sofriam, os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que ao negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional e sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Pois bem, então, para resumir esse diálogo que teve, né, em forma de poesia entre Elifaz e Jó, conclusivamente aqui, nós vemos que Elifaz pensava que só os maus sofriam. Jó se defendia que se ele estava sofrendo, mas não estava com pecado, ele estava indo contra a sua religião tradicional. E Jó não aceitou nada disso. Jó o contrapôs e defendeu a sua comunhão com Deus, assim como nós também. Pois bem, chegamos ao final de mais uma lição neste domingo para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. E no próximo estudo, na próxima semana, estaremos estudando a teologia de verdade. Se há sofrimento, há pecado. Então, daqui até lá, como nós costumamos sempre dizer, é só vitórias!